Boa noite, gente. Mais uma noite aqui para a gente conversar um pouquinho sobre estética, né? Boa noite, Ivne, como você está? Lisa, opa! Tudo bem, Zenilza, Vera, Érica? Como vocês estão, gente? Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre celulite e eu queria contar as novidades para vocês sobre um curso que eu fiz final de semana. Passei o domingo inteiro fazendo o curso, como eu coloquei no meu Instagram. E aí hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre celulite, né? E o que a gente pode fazer para melhorar, tá? Estou aqui fazendo as últimas anotações, enquanto o pessoal entra mais um pouquinho. Vocês sabem que eu adoro estudar e que eu adoro escrever. Ou melhor, só sei estudar escrevendo. Então, assim, hoje, o que eu quero comentar com vocês é essa questão de como tratar uma celulite. O que fazer para ter um bom resultado, né, gente? Nós estamos numa época de tantos recursos, e muitas vezes a gente não está fazendo o que é ideal para aquela pessoa naquele momento. Às vezes a gente não consegue escolher o momento certo ou o equipamento certo, o que vai dar melhor resultado. Então, acho que isso é bem importante, certo? E aí, hoje eu queria falar para vocês sobre esse profissional que eu fiz o curso com ele, que é Dr. Carlos Ruiz. É uma pessoa que eu admiro bastante, porque ele dá os cursos para a gente e o mais interessante é que ele fez aquilo ali. Então, é um estudo científico, ele faz a aplicação, ele faz uma boa avaliação e ele te diz o que é melhor. Então, eu tive a oportunidade esse final de semana de assistir mais um pouco sobre a fisiopatologia, né, da celulite e como trabalhar, tá? Uma das coisas também que me chama a atenção é que quando a gente estudou celulite há uns anos atrás, sempre existia essa questão de celulite grau 1, grau 2, grau 3. E essa nomenclatura, gente, é nomenclatura médica, tá? Boa noite, Rosângela. Então, assim, é uma nomenclatura médica. A gente simplesmente não pode chegar e dizer que isso é isso, se não passou por um estudo científico, várias pessoas determinaram que aquela nomenclatura é a ideal. Então, assim, ele continua adotando essa nomenclatura de grau 1, grau 2, grau 3, o que me deixou muito contente, porque dos anos para cá chegou-se muito com essa história que havia uma mudança, que não existia celulite grau 1 e 2, que só existia aspecto celulítico. E uma coisa bem interessante que foi passada para nós é que aspecto celulítico, ele é uma coisa muito subjetiva, é o que eu vejo, né? O que eu estou, só está relacionado ao que eu estou vendo, ou a questão da cliente tá se gostando ou não, envolve autoestima. Eu achei bem interessante isso, porque o espectro celulítico não tem nada de cientificidade nisso, né? Então, assim, grau 1, grau 2 e grau 3, eles continuam sendo a nomenclatura mais correta, porque é a nomenclatura baseada em estudos na medicina, tá? Então, uma outra coisa que me chamou bastante atenção é que há uns anos atrás se dizia que esse termo celulite ele era errado, porque não era inflamação.
E aí, esse final de semana, estudando lá com o doutor, que é PhD em fisiologia, né? Ele dizia o seguinte, é uma inflamação, há uma lesão no capilar, lá, na vênula, melhor dizendo. Então, veio o sangue arterial, a vênula lá, né, se dilatou, passou, e aí depositou o CO2 lá no local, e não conseguiu se ter esse retorno, tá? Então, o que acontece? A lesão, ela existe, e aí com a quantidade, né, de líquidos que ficam naquela região, o que acontece? Vai se formar um edema, tá? Olá, meninas, Marilene, Felícia, como vocês estão? E aí, gente, o que acontece, né? Se o CO2 fica ali, naquela região, o que vai acontecer? Ele vai provocar hipóxia e vai provocar também processos inflamatórios, tá? Então, essa questão ela é muito importante, porque a gente sempre dizia, mas tem edema, mas a gente sabe que onde tem edema, tem processo inflamatório, e algumas pessoas dizem, celulite não é... Então, o termo celulite, ele não é tão desapropriado assim. Ele realmente, no caso que a gente trata, né, a gente vai ver edema, vai ver que há um distúrbio circulatório, que os líquidos, eles não retornam, ficam se acumulando. E ali naquela região vai se configurar um tipo de substância que vai atrapalhar mais ainda essa circulação e o retorno ao tecido normal, vamos dizer assim, tá? Então, achei muito interessante esse contexto, né? E vai sempre de encontro ao que eu acho que é certo, tá? Que realmente existe uma dificuldade muito grande circulatória, em maior grau, menor grau, por isso que a gente tem grau 1, grau 2, grau 3, tá? E a gente só precisa saber, pessoal, fazer uma boa avaliação, né? Então, além desse contexto, né, que foi relatado por ele, o que ele diz aqui? Que quando eu tenho grau 1, que eu fizer a compressão, a cliente não vai sentir nada, não vai revelar nenhuma dor. Mas se eu, ao pressionar, olá, América, se eu pressionar, a cliente referiu dor, então eu já estou diante de um grau 2. Então, assim, eu fiz a avaliação, eu observei o que tem, e aí eu vou classificar, é grau 1 ou grau 2. Então, muitas vezes, a gente não observa a questão do edema, das aderências e da fibrose e aquela celulite que fica em elevação por conta da quantidade, do aumento do adipócito, isso da hipoderme, tá? Então, o que acontece? Classifiquei, após essa classificação, eu vou determinar o que é melhor. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre isso. O que é melhor para edema? O que é melhor para aderência? O que é melhor para fibrose, tá? Então, nesse curso, eu pude observar várias modificações em relação ao que a gente aprendeu no passado, tá? E também alguns erros que são cometidos hoje por profissionais por não saber fazer uma boa avaliação. Então, erros que foram citados, né? Erros que foram citados. Algumas pessoas estão aplicando enzima necrótica, algumas pessoas estão aplicando lipostabil, desoxicolato de sódio, para preencher onde tem as aderências, né, que são aquelas depressões, mesoterapia, criolipólise. Gente, nós vimos uma figura de uma criolipólise em culote, aquelas fibroses, né, que tem nos culotes, que eu fiquei impressionada.
Então, o que ele relatou para a gente? Que naquele momento a criolipólise ela só vai pegar nos lados. Então, ela vai pegar aquela estrutura que está fibrosada, ela não está pegando a estrutura onde tem a gordura. Se você não avaliou bem, você está pegando fibrose em vez de pegar só a gordura. E aí, para que aplicar a criolipólise? Então, a gente viu uma figura horrível de uma pessoa que fez criolipólise nos culotes e ficou mais pontudo ainda. Então, quer dizer, são coisas que a gente precisa fazer cursos, a gente precisa estudar mais para a gente ver o que tem de mais atual. Falou também sobre placas, sobre a criomodelagem. Diz que as crios de placa que a gente tem aqui no Brasil, elas são muito fracas, elas não congelam bem. Então, são recursos que a gente pode até eliminar. Deixa eu olhar aqui minhas anotações para dizer para vocês. Outra coisa bem interessante que eu pude observar é que a gente sempre soube que o vácuo ele é excelente para a celulite, tá? Mas só que ele não é excelente para a fibrose. E aí o que é que acontece? Para eu usar um vácuo, eu teria que primeiro quebrar aquela fibrose, eu teria que primeiro fazer alguma coisa naquela região que pudesse depois facilitar o vácuo. Mas o que é que acontece? Por conta dessa falta de conhecimento, as pessoas aplicam vácuo, colocam a pressão exagerada, radiofrequência, ultracavitação, e aí ele citou bambu, rolo e tal e tal. E aí o que ele falou? Que isso arrebenta o septo. E aí, em vez de você fazer uma coisa boa para os seus clientes, você está prejudicando mais ainda, tá? Então, assim, o que a gente poderia, observar em relação o que seria interessante para a gente aplicar em termos de tratamento? O que vocês acham que seria bom para aderência, né? Então, muitas vezes a gente vê uma celulite no bumbum, aquela depressão. Quando você pega, ela está profunda, praticamente não tem hipoderme ali, né? A derme está quase colada lá no músculo. E aí, a maioria de nós faz o quê? A gente joga muito calor para poder melhorar essa região. Mas por que eu estou jogando esse calor, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Então, o nosso objetivo na celulite, o principal objetivo da celulite, gente, é retirar toxinas. Então, para retirar toxinas, o que eu faria? Uma das primeiras coisas seria o quê? Drenagem, tá? Então, o que não se pode fazer imediatamente? Vácuo. Pode-se usar ultrassom? Sim. Ozônio só se aplica em celulite de primeiro grau, tá? Então, o que ele relatou aqui? Nem manta, nem radiofrequência. O que você deve usar é ultrassom contínuo, ondas de choque, que é uma das melhores coisas para a celulite, tá? E uma coisa que até então eu não tinha me atentado para isso, que é microcorrente. Ele relatou que a microcorrente é fantástica para você recuperar o tecido, tá? Outra coisa, ultrassom pulsado não funciona. E algumas pessoas fazem argila e fazem bandagem fria. Então, ele não aconselha a crioterapia porque é só um estímulo sensitivo e nada mais, tá? Então, assim, o objetivo da celulite, o maior objetivo no tratamento da celulite é a angiogênese, é formação de novos vasos. Então, para isso, você usaria algum tipo de equipamento que possa formar novos vasos. Aí é que as meninas lá
do Juazeiro, plataforma vibratória, corrente russa, não, nenhum dos dois, tá? O seu objetivo é o quê? Formação de novos vasos. Que tipo de equipamentos podem te ajudar nessa formação? Então, o que veio, né, do raciocínio? Ultrassom e microcorrente, tá? Então, assim, muitas vezes você quer estimular a microcirculação, você quer melhorar, mas só que o vaso, ele não está mais legal. Então, o ideal realmente é você fazer essa angiogênese, tá? Então, assim, quando eu tenho uma celulite de primeiro grau, a única coisa que eu tenho que fazer é angiogênese. É a única coisa, tá? Se tiver uma gordura maior, alguma coisa, o ultrassom também vai resolver, tá certo? Então, a dose não precisa ser alta para angiogênese, tá? E aí, gente, cada vez que você bota o ultrassom, ele vai ficar batendo naquele tecido. Essa movimentação, ela provoca o quê? Ajuda no retorno venoso e ela ajuda na formação de novos vasos. Então, um simples ultrassom, né, como a gente tem, e às vezes algumas pessoas querem deixar de lado o ultrassom convencional e pegar um ultrassom de grande superfície, um ultrassom de grande potência, e na realidade nem precisa disso tudo, porque uma dosagem de 0,2 naquele local, do tamanho lá do cabeçote, e durante 1 minuto já te daria um bom resultado, tá? Então, assim, quando algumas pessoas me perguntaram, professora, eu posso utilizar ultrassom de 1 MHz ou de 3 MHz? Se você está trabalhando celulite grau 1, é melhor que você use o de 3. Por quê? Porque você quer fazer angiogênese e isso é aonde? É na derme, tá? Então, não precisa ter uma profundidade maior para poder você ter um bom resultado. Isso, gente, para celulite grau 1, tá? É aquela que tem um edema, que a gente vê que está começando uma complicaçãozinha de circulação. Você vê algumas, como é que se diz? Depressõezinha, mas você assim, ela não tem uma coisa muito séria, tá? E essa ação de angiogênese do ultrassom, ela é também anti-inflamatória e fibrinogênica. Então, com o ultrassom você vai ter um excelente resultado, tá? Mas uma coisa que me chamou bastante atenção é essa questão de você trabalhar naquele ponto específico onde você identificou o problema. E aí é onde ele tem os resultados dele, porque na avaliação ele faz a marcação, tá? E nessa marcação ele decide que ele vai botar ultrassom de 3 MHz, numa potência baixa, lá naquele local. E aí ele trabalha 1 minuto. Então, todos os lugares onde ele fez marcação, ele vai trabalhar 1 minuto e vai fazer a entrega de 0,3 watts, por exemplo, tá? Então, isso é muito importante, porque na maioria das vezes a gente pega um bumbum que tem um grau 1, nem essa coisa toda, e aí você vai operar com ultrassom na região todinha, e no entanto você poderia trabalhar especificamente naquele local, tá? Então, o que acontece quando eu faço angiogênese, né, também? Eu tenho uma ação que vai fazer com que o mastócito libere histamina. Eu vou ter uma reação de quimiotaxia naquela região. Por isso que eu disse que essa movimentação iônica ela é muito importante. Bom, então, quando você aplica o ultrassom, ultrassom contínuo, tá? O que é que você deseja? Ter uma degranulação do mastócito. Então, você vai ter uma ação quimiotáxica e isso vai fazer com que haja o reparo tecidual, que é o que a gente quer, tá? Então, assim, a forma que se processa, ela é muito diferente. Até então, essa forma
fisiológica, eu já tinha visto algumas vezes, mas não tinha visto tão bem explicada. E como uma solução simplória pode me dar um resultado perfeito, tá? Então, gente, quando a gente tem essa degranulação do mastócito, a gente aumenta os níveis de cálcio na membrana e isso também aumenta a permeabilidade. Aí o que é que eu vou ter mais? Vou ter melhores trocas, né, de substâncias, vou ter um aumento de osmose. Isso para mim foi uma coisa assim fantástica. A outra coisa que ele mostrou também, que essa ação, eu posso conseguir uma boa ação também com o LED vermelho. Não é o infra, é o vermelho. Se você aplicar naquele local 3 a 4 joules, você também vai ter uma ação de angiogênese. Então, ou melhor, você vai ter uma ação fibrinogênica, né? Você vai ter uma ação de reorganização naquela área. Então, você veja que muitas vezes a gente não tem um resultado legal porque o nosso equipamento de laser, ou LED, né, o LED vermelho, ele não faz essa entrega de 3 joules. E aí, como é que fica a nossa situação? Porque muitas vezes a gente compra um aparelho que é mais barato e a potência dele é 0,0 qualquer coisa. Para ele chegar a 3 joules, você vai ter que fazer essa regrazinha de 3. E aí você vai saber o tempo suficiente para ter essa entrega de 3, 4 joules. Tá? Então, assim, você veja que muitas vezes a gente trabalha LED vermelho para envelhecimento cutâneo. E aí a gente não coloca os 3, 4 joules lá naquela área. Então, quer dizer, você não está colocando energia suficiente que te dê para ter esse estímulo para aparecer mais fibras, né? Então, vale a pena a gente se questionar e vale a pena a gente estudar mais um pouco. O outro ponto que foi falado foi a microcorrente, tá? Então, se eu quero angiogênese, eu posso utilizar a microcorrente na frequência X. Para quê? Para que ela possa aumentar esse reparo do tecido, tá? Então, isso é muito importante. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi essa questão da frequência que ele aplica. Como eu quero trabalhar bem a derme, a frequência que ele sugere é 0,5 Hz, tá? Mas aí você tem que se lembrar que a intensidade do teu equipamento, ela vem em microamperagem. E aí você tem que ter um tempo muito importante para colocar, tá? Você tem que ver essa quantidade de energia, porque também senão você não vai ter resultado. Gente, assim, foram tantas coisas assim super importantes que eu adorei. Posso dizer para vocês que eu adorei. É muito interessante você ver o estudo de uma pessoa que realmente colocou a mão na massa, foi lá e fez e mostrou o resultado para você. Então, achei isso fantástico. Uma outra coisa importante da microcorrente é quanto maior a largura de pulso, melhor para o resultado que a gente quer. Então, muitas vezes, nosso aparelho de microcorrente, ele vem com 1 milissegundo, 2 milissegundos, 3 milissegundos, ou segundos, seja lá o equipamento que for. Quanto mais larga a largura de pulso, melhor o reparo do tecido, tá? Então, mais uma vez, eu cheguei à conclusão de que o equipamento, ele é fantástico, mas desde que eu saiba operar com ele. Então, imagine você que nós estávamos no curso com, eu acredito, umas 80 e pouco pessoas, passei o dia todo estudando. Daqui do Ceará só tinham 3, eu e uma ex-aluna minha, que hoje em dia é uma profissional, a Débora Abreu, e mais outra pessoa que eu não conheço. E aí
eu fiquei pensando, será que nós estamos aplicando muito bem ou será que nós não estamos com dinheiro para pagar os cursos? Mas esse curso dele nem estava caro. E assim, me enriqueceu horrores. E a conclusão que eu cheguei, vou dizer para vocês, é que aplicar equipamento sem entender, gente, o que é a corrente, o que ela faz, qual é a frequência melhor, qual é a intensidade melhor, qual é o ultrassom que eu posso usar, o que é uma intensidade do ultrassom, qual a frequência que eu vou usar, quanto tempo. Gente, sem isso, você não vai conseguir ter o resultado correto. Boa noite, Ali, minha linda, tudo bem? Então, Ali é minha aluna do meu curso online. E assim, uma das coisas que eu mais me preocupei nesse curso, gente, foi passar essas noções para vocês. O que é a corrente elétrica, como ela se comporta quando ela entra no tecido, como ela vai agir, tá? Quanto tempo eu devo aplicar? Nesse pulso que eu vou colocar, qual a velocidade dele, qual a largura do pulso. Então, eu me preocupei no meu curso em mostrar isso para vocês, porque de 85 pessoas que estavam fazendo o curso, poucas tinham noção disso. E isso a gente observa pelas perguntas, porque, na verdade, às vezes a pessoa vê o estudo científico do outro e acha que ela vai fazer, mas ele vai ter que dar a receita. Não, você bota a frequência X. Não, você bota tanto X de intensidade. Mesmo que ele te passe isso, a tua cliente é diferente da dele. Então, fazer curso para pegar receita de bolo não é uma boa opção. Um curso elevadíssimo como esse, você tem que ter a noção de todos esses parâmetros da corrente e de todos os equipamentos, tá? E assim, e quando intervir com outros equipamentos? Porque eu falei até agora de angiogênese em celulite grau 1, mas tem celulite grau 2 e grau 3, que aí eu já tenho edema, eu já tenho fibrose, eu já tenho dor, tá? Então, assim, você veja que não adianta a gente estudar um curso desse para querer sair fazendo receita de bolo, né? Eu acho que é interessante, sempre que eu faço um curso, gente, não estou mostrando aqui para vocês, mas são várias páginas de anotações, de coisas que eu queria perguntar, de coisas que eu queria saber, né? E assim, isso que é o legal da coisa. Você viu aquele ali é como se fosse o início. É para abrir seus horizontes se você querer estudar mais e aprender mais, tá? Vocês imaginam que eu estudo eletroterapia há quase 18 anos. E quando eu tenho a oportunidade de fazer um curso com um profissional que tem a vivência, porque uma coisa, gente, é eu chegar, blá, 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 falar umas coisas aqui e nunca ter praticado. Então, como é que eu vou chegar para você e dizer, faz assim que dá certo? Não funciona desse jeito. Então, assim, estudar é importante, pegar uma referência é importante. Mas depois disso, você tem que correr atrás, você tem que ir à luta. Então, por exemplo, eu já estudei muito ultrassom, mas essa forma que ele faz, eu gostei muito, tá? E eu nunca fiz. Adoro microcorrente, trabalho demais com ela. Mas eu nunca peguei a microcorrente para colocar lá no bumbum ou na perna de uma cliente que tem celulite, grau 1, entendeu? Então, isso é que é bom, isso é que é mais legal de tudo, tá? Então, assim, outros recursos poderão ser aplicados, mas em grau 1, além desses que eu te falei, outro importantíssimo é ondas de choque. Onda de choque é conhecido como padrão ouro para celulite, você pode aplicar em qualquer etapa, tá? Então, assim, é o que tem de mais eficaz. O problema é o preço
né, do equipamento, que é muito alto, e esse custo é um problema para nós aqui que trabalhamos com poucos recursos, tá? Então, assim, ele deu a receita de como aplicar a onda de choque, aquela que é a pneumática, aquela que faz o barulho e que realmente é a que dá certo, tá bom? Boa noite, Ana Clécia. Prazer, amor, vê-la aqui. Então, assim, quando eu tenho, no grau 1, a gente viu, eu tenho edema, eu tenho a gordurinha, eu tenho pouca coisa. Então, se já tem o início do edema, eu vou trabalhar a angiogênese e vai dar tudo certo. Quando eu tenho grau 2, eu tenho aderência e fibrose, tá? Então, o que é bom para a gente trabalhar isso? Existe um efeito no ultrassom chamado, eu sempre chamava de tixotropia, ele chama tisotropia, que é a transformação do gel, né, da substância amorfa em líquido. E aí, gente, para trabalhar isso, nada melhor do que esse efeito do ultrassom. Ultrassom simples, gente, simples, tá? E aí eu vou fazer o quê? Uma emoliência naquele local. Eu estou trabalhando derme, né? Eu vou fazer um amolecimento, tá? Então marca lá o local onde você está vendo que tem aderência, a fibrose, você vai lá, marca e trabalha nela, tá? Então assim, na primeira fase do que eu trabalho, celulite, grau 2, o que seria interessante? Trabalhar essas coisas, fibrose, aderência. Se é a fibrose, eu tenho que destruir a fibrose. Se é a aderência, eu tenho que ter uma ação fibrinolítica. Então, eu teria que usar o quê? Ultrassom convencional, de forma pontuada. Pode ser 1 MHz, pode ser 3 MHz, pode ser ultrassom de alta potência ou de baixa frequência, 950, 650 ou 40, tá? E aí, se eu quero quebrar essas fibroses, então eu vou para 3.0 ou até menos, só o 2. Tem ultrassom que só vai até 2, então você pode trabalhar pontuado lá no local. E a dose, gente, tem que ser alta. O meu objetivo nesse momento é desnaturar a proteína que está lá fibrosada. Então a gente acha assim, tem fibrose, eu não vou colocar muito calor não, porque eu vou ter mais fibrose. Isso não se configura, segundo os estudos científicos dele, tá? Porém, eu vou ter que trabalhar naquele local, somente naquele local. Então, eu estou falando hoje aqui, América, do curso que eu fiz com o Dr. Carlos Ruiz, tá? Então, eu estou passando para todos vocês os achados que ele nos passou dos estudos científicos dele. Gente, isso é muito bom. Existem pessoas que trabalham com seus clientes e não fotografam antes e depois, não faz marcação direito, ou não estuda. Você já pensou fazer um estudo, levar, expor, mostrar para o pessoal? Isso é fantástico, tá? Outra coisa que você pode fazer em celulite grau 2. Radiofrequência pontual. Aí, nesse caso, seria o quê? 40 graus. E não vai ter você vai ter que quebrar aquela fibrose que está ali, tá? Eu estou me referindo, América, à pesquisa do Dr. Carlos Ruiz, tá bom? Vejamos mais. Questão de tipos de radiofrequência, né, em fibrose. Quanto mais baixa a frequência, melhor. Isso a gente já sabia, né? A coisa mais importante é, para você trabalhar, você vai trabalhar localizado. Então, não precisa cabeçote grande ou aquele cabeçote bipolar. Se você usar monopolar, capacitivo, você já está muito bem, tá? Então, assim, gente, são esses efeitos que a gente já conhece, pensados de uma forma um pouco diferenciada, para que a gente possa, então, fazer o quê? A gente pega esse conhecimento e a gente tenta levar, eu como sou professora, eu tento levar para os meus alunos,
ou eu tento levar na minha prática com os meus clientes. Assim, é interessante que quando a gente pegue um curso desse, ou que você estude, você comece a pesquisar e ver que realmente isso aí dá certo, né? Então, gente, é bem interessante. E o que eu achei mais legal disso tudo é que ele trabalha por fases, né? Às vezes o cliente tem grau 3, então ele pega aqueles processos mais complicados, fibrose, aderência, ele vai tratando. Depois ele passa para a questão da angiogênese, e aí ele vai, como se ele estivesse saindo do grau 3, ele vai passando por 2, ele vai passando por 1. É muito interessante, eu gostei demais, demais, demais. E digo para vocês que... Opa! Meu celular ia caindo. E digo para vocês que cada vez que eu estudo, sempre que eu estudo, eu vejo mais possibilidades de aprendizado e assim, mais possibilidades de resultados efetivos dentro da minha prática, tá? Então, assim, hoje eu estou aqui também para falar um pouco das minhas novidades. A partir da outra semana, eu estou no meu espaço, será o Instituto Catarina Madeira. E nesse espaço eu vou dar cursos online, ao vivo, falando sobre essa parte todinha de equipamentos, talvez eu dê por cursos, tá? Nesse espaço também eu vou ter cursos de práticas em procedimentos estéticos, faciais e corporais. Lá nós estamos com a estrutura muito boa e eu estou muito feliz com isso. E assim, vou poder oferecer a vocês também workshops que serão transmitidos online. E esses workshops, se a gente melhorar dessa pandemia horrível, a gente vai poder também fazer presencial e de forma gratuita. Vamos começar de forma gratuita e esperar que vocês gostem desse trabalho novo que eu estou fazendo, tá? Então, eu já tenho o meu curso online, já está lá na plataforma, vocês poderão abrir e assistir em qualquer época, tá? Tem os workshops gratuitos agora, que serão presencial e online. Nós teremos também essa residência em estética, onde vocês poderão levar o cliente de vocês e fazer um trabalho sobre a minha supervisão, tá? E outros cursos mais dentro da área que eu acho que são necessários, cursos mesmo assim por equipamento. E fora isso, gente, tem as mentorias, que o pessoal me chama muito. Oi, beijos, Vita Derme, tudo bem? O Robson ou a Conson, dos dois. Prazer tê-los aqui. Então, assim, eu farei um acompanhamento de todos esses trabalhos com vocês, mas o espaço dessa vez é meu e eu estarei lá disponível para mentoria, consultoria e tudo que vocês quiserem. Ô, América, minha linda, obrigada. E assim, espero que vocês gostem. Daqui uns dias eu já estarei com tudo divulgado para vocês e irei convidá-los para assistir, com certeza, os workshops. Serão muito, muito interessantes e ao mesmo tempo que vai ter gente lá assistindo e querendo praticar e tal, eu vou poder também transmitir online nos meus grupos, né? Que eu tenho aí vários grupos e também nos meus grupos de alunos, né? Das pessoas que estão fazendo meu curso, tá? Ivne, uma dúvida, 40 graus para fibrose? Sim, Ivne, eu também fiquei. Por quê? Porque a gente achava, se eu colocar muito calor, vou ter mais colágeno. Mas para eu ter mais colágeno, eu vou ter que primeiro quebrar essa fibrose que está lá. Tá certo? E só vai se for com muito calor. Se for com pouco, você não vai conseguir. Tá bom? Então, gente, próxima quinta eu estarei aqui com vocês de novo. E eu espero que vocês vejam a divulgação aí desse novo recomeço, apesar da gente estar em tempos de pandemia. Vamos rezar para que todo mundo tenha saúde
que essa vacina chegue logo e que a gente possa se encontrar de novo, tá bom? Então, beijo para todos e até a próxima quinta, se Deus quiser. Até lá. Eu ver aqui o que a Consuelo está dizendo. Precisando da Vitaderm, é só chamar. Oh, com certeza. Eu sempre preciso da Vitaderm. Abração, meu amigo. Até lá. Tchau.